Fala, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Você tá legal aí? Seja bem-vindo aí à minha casa, né? Tô aqui bem na varandinha, olhando aqui parte do bairro onde eu moro, né? Algumas árvores por aqui. Tá um dia muito lindo, muito maravilhoso. E eu sou amante assim da natureza. Então seja bem-vindo, né? Passar esse tempinho aqui com a gente. Quero compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Eu gosto muito de compartilhar, né, o que eu vivo, porque eu acredito que isso também ajuda você, também te inspira, né? Então, gente, esse mês, né, esse mês de fevereiro, eu fui para Vitória do Espírito Santo. Eu nunca tinha estado lá, né? Tava tendo uma conferência do Revival Nights na In-House, né? E foi assim, incrível. Foi muito, muito, muito bom mesmo, tudo que Jesus fez lá. E a história foi mais ou menos assim, né? A gente precisava ir para lá, eu já tinha um sonho, né, de conhecer o Danduque, porque eu já acompanho o ministério dele há muitos anos. Na época que eu comecei a acompanhar ele tinha perfil no Instagram, mas ele nem postava nada lá, tipo assim, era bem assim, escasso de coisas lá, né? E aí eu li os livros dele, né? Acompanhava mensagens que outros ministérios postavam a respeito dele, né? Então, mas sempre acompanhei o ministério dele. Falei, cara, eu preciso conhecer esse homem, preciso ver ele, porque eu acredito muito na transferência, né? Então, foi dos livros que mais assim, me impactou, foi essa questão da transferência, né? E aí eu falei, mano, ele falou nos livros dele que se ele pudesse, sempre que ele ouvia que Deus estava fazendo algo em algum lugar, em alguma cidade, ou que tinha um homem de Deus lá, que podia fazer algo, derramar algo de Deus sobre a vida dele, ele ia até esse lugar, né? Então eu peguei isso na minha vida como uma ideia mesmo, algo assim, um princípio na minha vida. Então hoje eu sou assim um caçador de transferências, um caçador de bênçãos, né? Eu sei discernir autoridades, eu aprendi isso, né? A discernir autoridade, discernir quando um homem de Deus pode derramar. Não é sobre homens, tá, irmãos? Eu quero deixar bem claro isso, mas é sobre o que Deus deposita nos homens. Porque Paulo fala isso, que Deus depositou em nós, né, os vasos de barro. Ele quis demonstrar em nós os vasos de barro, a glória dele. Então é isso. Deus quer demonstrar nos vasos de barro a sua glória. Então, parti de Mogi Guaçu em direção à Vitória do Espírito Santo, com menos de R$ 100 no bolso, confiando na provisão do Senhor Jesus. Ganhei os tickets para o evento. Eu falei, se eu ganhei o ticket para o evento, então significa que eu estarei lá, né? Eu interpretei isso como a promessa de Deus. Eu falei, então se eu ganhei o ticket, eu vou estar lá, porque já é meu lugar já está reservado. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor Jesus proveu assim de forma maravilhosa. Conseguiu levantar o valor de recursos da passagem, fomos, né? E lá Deus foi provendo assim de forma incrível, maravilhosa, tudo o que aconteceu, né? Todos os cuidados. E assim, tentando resumir bem mesmo assim, vamos falar, fiquei preso no banheiro 15 minutos. Foi a prova, irmãos. Fiquei preso no banheiro 15 minutos. Teve cafeteira, nossa, né? A prensa que o fundo quebrou, ficamos sem café da prensa, né? Foi assim, lastimável. Tive que pegar 99 moto para chegar na mesa com os pastores, porque o ônibus ia atrasar claramente por causa de problemas. No outro dia eu falei, então dessa vez eu vou chegar mais cedo. A porta do ônibus emperra, entendeu? Irmãos, foi uma luta assim, ferrenha, mas eu venci, eu consegui chegar lá. E eu saí daqui de Mogi Guaçu determinado. Eu falei com a comunidade aqui, né, com a nossa comunidade. Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô indo pra lá, eu vou conhecer o Danduque, eu vou tomar um café com ele. E assim, né, eu conheço alguns homens de Deus, algumas pessoas, né, famosas, assim, por assim dizer, né. E aí já consegui conversar com algumas delas, né. E era um sonho no meu coração de conversar com o Danduque, né, de me contatar com ele, me conectar com ele, caminhar junto com ele. E aí, sempre as coisas que eu ouvi a respeito disso é que, mano, era muito difícil, né? Era quase impossível de conseguir a gente ter um café com o Danduque, porque a agenda dele é muito extensa, e eu acredito nisso mesmo, né? Mas eu tinha algo no meu coração e eu fui determinado a isso. E durante o evento foi poderosíssimo, amigos. Estou falando assim de manifestações físicas da glória de Deus, sons, sabe? Coisas visuais que o Senhor Jesus manifestou naquele lugar. Foi assim, poderoso, maravilhoso mesmo. E aí, numa dessas mesas com os pastores, né, depois que eu consegui entrar, porque no primeiro dia eu não participei, né, mas Jesus me colocou lá dentro, eu digo isso mesmo, né, até o pastor Oswaldo Júnior, né,
É muito improvável que ele esteja assistindo isso aqui, mas o Oswaldo Júnior falou assim: Ô Jonathan, como é que você chegou até aqui, cara? Depois eu explico o contexto. Eu falei: Jesus, cara, foi Jesus. Então foi realmente assim: Jesus que me levou até a vitória, Jesus que me colocou na mesa com os pastores lá para participar e ouvir o Dani de perto. Foi ali que eu consegui acessar o Dan, irmãos. Então, acabou o evento, eu cheguei, a mesa com os pastores, cheguei nele, né, me apresentei para ele em inglês. Aprendo inglês porque ajuda muito, viu, irmãos? Então, me apresentei para ele, falei minha história, como eu tinha chegado até lá e tal, né? E aí eu falei para ele: cara, eu queria tomar um café com você, é possível? A resposta dele foi, para minha surpresa: It is possible. É possível, né? Aí ele falou: só não consigo te responder agora, vamos conversando aí até o final do evento, né? E aí beleza, no outro dia, mais uma mesa com os pastores, foi incrível, foi assim, poderosíssimo. Outro dia eu posso compartilhar, né, algumas das chaves, né, que eu recebi, que eu ouvi lá de Deus, né? Você gostaria de ouvir essas coisas? Se você gostaria de ouvir essas coisas, João, compartilhe o que você ouviu naquela mesa. Comenta aqui, que eu posso compartilhar com vocês o que eu aprendi de Deus lá, que assim, foi transformador. Quem vê o John agora, quem vê a mim agora, sabe que eu tô diferente, né? Eu me sinto diferente, eu me vejo diferente, tudo tá diferente, não tem nada normal mais, sabe? E aí beleza, conversei com o Dan depois naquele outro dia, né? Que foi na quarta-feira, não consegui participar da mesa, consegui participar da mesa na quinta e na sexta, né? E aí, beleza, quinta-feira foi aquele primeiro dia da mesa que eu me apresentei. Na sexta-feira, né, eu cheguei depois do evento lá, tive a oportunidade, eu digo isso, a oportunidade mesmo, de semear na vida do Dan, né? E, cara, foi muito louco porque eu não sabia que ele ia pregar sobre sementes, queria ministrar sobre sementes. Mas eu tive a oportunidade de chegar para ele e falar: mano, você me permite semear na sua vida? Ele aceitou, né? Eu semeei na vida dele, né? Então, se você vir um homem de Deus, né, que semeie no campo dele, peça a permissão para ele: eu posso semear no seu campo? Né? E foi isso que eu aprendi lá, né? Uma das coisas que eu aprendi lá, tá? Semeei na vida dele, ele permitiu. E aí eu cheguei já, né? Eu falei: mano, e aquele café vai rolar ou não? Aí ele: sim, é possível, né? Eu falei: tá, então é possível também eu pegar o seu contato? Aí ele: é possível. Aí eu falei: então me dá o seu contato. Aí ele me deu o contato dele, peguei o número dele assim, ele: possivelmente esse é o melhor mesmo, né? Eu peguei o contato dele e tal. Eu falei: cara, eu consegui me conectar com o Dan, sabe? E aí mandei mensagem para ele me apresentando e tal. Isso foi na sexta-feira. Quando foi assim, no sábado, naquele dia mesmo lá, né? Ele tinha me chamado lá, ele falou assim: vem aqui na frente. Eu fui lá na frente e ele falou assim: não fale, só receba. Ele falou assim: o seu dom é forte. E ele transferiu sobre mim. Eu caí no chão ali chorando muito. E uma das coisas que ele falou foi: esse jovem, esse homem saiu da cidade dele, viajou mais de 1.000 quilômetros para estar aqui, com menos de R$100 no bolso. E aí ele falou assim: eu fiz muito disso, meu filho, né? E eu faria de novo se fosse preciso. Falou dessa forma, né? E, cara, foi muito incrível porque eu tava com muita fome mesmo. Eu tava assim, sedento, e eu tava determinado que nada, nem ninguém ia me impedir de chegar lá e de atingir o meu objetivo. Eu tava determinado nisso. E aí, então, me conectei com ele naquele dia. Na sexta-feira à noite ele nem chegou a ministrar lá no Revival Nights, né? Então não houve transferência nesse sentido assim. E eu falei: pô, ainda não peguei o que eu precisava. Eu recebi aqui, mas ainda não é isso, tem mais, sabe? E aí, quando foi no sábado cedo, uma das coisas que o Dan tinha ministrado era sobre regar o jardim, regar a vinha, que o Senhor Jesus ia derramar água e tal. E aí, uma das coisas que ele ministrou foi isso. Então, quando foi no sábado cedo, eu não tinha agenda nenhuma na parte da manhã. Eu falei: mano, amanhã eu quero dormir até mais tarde, eu quero descansar, porque eu estava muito cansado, dormindo muito mal, comendo mal por causa da rotina, era longe a distância até eu chegar no lugar do evento, sabe? Então, estava tudo assim muito cansativo, mas eu sou bem resistente, então me mantive resistente, firme ali até o último instante. Falei: sabadão eu vou dar uma descansada, vou dormir, porque senão eu não vou dar conta. Quando foi 5h45 da manhã, eu acordo com uma chuva extremamente pesada, né? Eu acordei ao som da chuva, e assim que eu abri os meus olhos, o Senhor falou assim: o seu jardim está sendo regado. Aí eu: como assim, Senhor? Levantei, eu não consegui dormir mais, eu comecei a orar, buscar o Senhor Jesus ali, 5h45 da manhã.
Eu queria dormir, mas eu acordei dessa forma. E aí, o Senhor então falou assim, manda uma mensagem pro Dan. Eu falei, Senhor, são 6 horas da manhã. Vou mandar mensagem pro cara, a gente nem é amigo ainda, Jesus. 6 horas da manhã, num sábado cedo. Eu quero descansar, que dirá ele, né? Eu peguei, calcei a minha cara, mandei mensagem pro Dan, falei, Dan, que é o John, né? Eu tô mandando mensagem pra você, como é que tá a sua agenda hoje? A gente consegue tomar um café, né? E aí, ele visualizou, não respondeu. Aí eu falei, Dan, eu tô aqui numa palavra. O Senhor Jesus falou pra mim ser ousado e levar pra minha casa alguns frutos. Eu tô aqui nessa palavra. Eu preciso tomar um café com você. Aí ele mandou uma frase. O que você quer? Aí eu falei, Jesus, me dá sabedoria para responder essa frase, Senhor Jesus. E aí eu respondi a frase. Falei assim, no momento eu só preciso tomar um café com você. Só isso. E aí ele pegou e respondeu. Muito bem, eu tô no hotel tal, endereço tal, me encontro às 9 horas para um café da manhã. Aí eu falei, perfeito. Eu falei, nossa, glória a Deus. Né, Jesus proveu de forma sobrenatural também o recurso para conseguir pegar um 99 para ir para lá, porque isso já era tipo assim, 7 e pouco da manhã, 7h25 da manhã. E aí, não ia dar tempo de pegar um ônibus para ir para lá, que seria tipo 1h30 até chegar lá. Então peguei um 99 com dinheiro que não tinha, né? Que o Senhor Jesus proveu ali na hora mesmo ali. Putz, fui. Cheguei lá, deu 9 horas, o Dan desce, a gente se encontrou. E aí a gente, de forma muito arranjada por Deus, nós nos sentamos à mesa ali com algumas pessoas. O Dan tinha combinado só comigo. O Dan até falou assim, ô Jonathan, eu quero que você saiba que eu tinha combinado só com você, mas o Senhor Jesus preparou isso aqui, então vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente sentou com alguns amigos dele ali, algumas pessoas que ele conhecia, inclusive o Juninho, que a gente se conectou. Se você estiver assistindo aí, mano, foi um prazer ter estado com você lá, né, e o Senhor ter nos conectado, né? Eu já amo muito a sua vida, da Fernanda, sua esposa. E aí nos conectamos ali, foi uma conversa muito boa com amigos do reino, né? E eu senti o Senhor Jesus me conectando com pessoas da mesma tribo ali mesmo, sabe? E depois de um momento que nós conversamos todos, o Senhor Jesus proporcionou um momento de eu conversar pessoalmente com o Dan. Então eu falei com o Dan, né, a respeito da fundação da nossa igreja, como a nossa igreja surgiu e tudo que está acontecendo aqui, o que Jesus tem feito, quais têm sido as minhas dores. Então foi assim um momento espetacular de conversa, assim, muito assim revigorante, né, muito encorajador essa conversa. A propósito também, Marcos Rosner, se você estiver vendo esse vídeo também, obrigado, devo muito disso a você, cara. Você foi peça fundamental também no que Jesus fez lá, obrigado. Amo você já, amigo. Então, acho que o Marcos, né, por ter visto o que o Senhor Jesus estava fazendo e tinha propósito, falou, mano, me manda uma foto sua, eu vou mandar pro Dan. E ele fez isso, e Jesus nos conectou, sabe? Então eu sei que há propósito nessas conexões, eu honro muito isso, um coração muito grato mesmo, sabe? E eu precisava dessas conexões, né? Porque durante todos esses anos de fundação da igreja aqui, eu fiz tudo sozinho, sabe? Sem ter ninguém para aconselhar, ajudar, né, corrigir. Então, fazer essas conexões foi muito encorajador. E aí, ao final dessa conversa, né, então eu falei, Dan, será que você pode fazer mais uma última oração por mim, então? Aí o Dan, claro, sentei ali, e o Dan orou por mim, né, e uma das coisas que o Dan falou lá foi, eu recebo você, eu abençoo você, Senhor, é um prazer abençoar o Jonathan, e eu libero você, Jonathan, para crescer e assumir novas posições geográficas e espirituais, né? E eu abençoo você, seu ministério, reconheço o que Deus está fazendo lá e na sua vida, sabe? E, mano, isso foi assim incrível. E aí o Juninho, que tem visão aberta, né? Tem um dom profético aí, veio orar por mim também. O Dan pediu ele para orar por mim também. Ele fez como o Senhor mandou, de liberar sobre minha vida visão de águia, né? E naquele momento aconteceu algo muito espetacular, que eu confesso que veio um cheiro de perfume no ar, e eu podia jurar que era alguma loção que o Juninho estava utilizando, sabe? Mas um cheiro assim muito forte de perfume de jasmim, e um dia talvez eu poste o vídeo e você vai ver que no vídeo eu inspiro assim, né? Porque eu sinto aquele cheiro forte de perfume e a gente começa a dar risada ali, sabe? E aí depois o Juninho compartilhou falando sobre o que ele viu. Que ele viu óleo, azeite fluindo assim, aquele azeite subia pelos braços dele, que
ele quase cai para trás e ele falou, eu não vou nem orar porque Jesus já fez na vida dele o que eu precisava fazer. E sabe o que é curioso? Quando a gente começou a gravar o vídeo, né, eu fui gravar o vídeo assim, não tinha interferência de nada, amigos, não tinha ventilador perto, não tinha nada disso. Mas se você for assistir o vídeo, tem um barulho de vento assim, ó, muito louco. Irmãos, eu sou místico, me perdoe, eu sou místico, eu acredito nas manifestações sobrenaturais, da glória e do poder de Deus e tudo isso, eu acredito muito nisso. E aí depois eu fui conversar com o Juninho, e aí, você viu alguma coisa lá, cara, né? Ele, mano, eu vi fluindo óleo de você, né? E eu via você impondo as mãos sobre as pessoas também sendo cheias de óleo. E eu falei, sabe por que é? Porque eu ouvi, cara, um barulho assim diferente na gravação enquanto a gente gravava. Ele, um barulho de vento? Eu falei, sim, um barulho de vento. Ele, é Jesus, cara, sabe? Ele esteve lá, ele nos visitou naquele dia e eu voltei pra casa assim com uma porção renovada, sabe? Unção dobrada na minha vida. E uma das coisas que o Dan falou assim, Jonathan, milhares de pessoas gostariam de estar sentado nessa cadeira onde você está sentado, mas Jesus colocou você, irmão, sabe? Por um propósito mesmo, sabe? Então eu quero que você honre isso. Eu falei, com certeza, eu tenho consciência plena disso e honro isso, entendo isso. Eu sei que é pela graça, pela misericórdia, pelo plano dele que eu estou aqui, né? E aí, uma das coisas que ele falou assim, você foi ousado e por isso você está voltando para sua casa com tudo o que você veio buscar. Eu falei, cara, eu finalmente recebi o que eu precisava ter recebido, eu recebi muita coisa na conferência, mas o que eu precisava estava na mesa, sabe? Então, amigos, é isso. Eu queria compartilhar isso com você, que isso encoraja você. E uma das coisas que o Dan me falou alguns anos depois, as pessoas vão perguntar pra você como que surgiu o seu relacionamento comigo, né? E você vai falar, eu entrei num ônibus com menos de R$100, viajei mais de 1000 quilômetros, encontrei o Dan e nosso relacionamento começou assim. E as pessoas vão te perguntar, se eu fizer isso também vai dar certo? E você vai falar, não, porque não é assim que funciona. É Jesus que posiciona, é Jesus que faz. Então, você precisa encontrar qual é o método de Jesus para você. Você precisa entender quais são as pessoas que Jesus quer te conectar. Porque são pessoas chaves para o momento que você está vivendo agora, tá? Então, entenda a unção que está sobre as pessoas à sua volta, se conecte com essas pessoas e seja ousado e deixe Jesus conectar você com as pessoas que precisam derramar sobre a sua vida para esse tempo, para esse momento, tá bom? Seja ousado, entendeu? Seja faminto e não deixe que nada nem ninguém atrapalhe a sua fome. É isso? Beleza? Então, muito obrigado, amigos, por chegar até aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se fez sentido para você, compartilha para alguém essa história também. Pode servir de inspiração para algum amigo, algum irmão, tá bom? Shalom, shalom.